Começou a gravar. Boa noite a todos e todas. Hoje a nossa aula é a nossa penúltima aula, né? Dessa disciplina, Teoria da História 2. É a aula 13, né? Uma aula no dia 14 de julho de 2022. A aula de hoje, o tema dela é História, Memória e Tempo Presente. Hoje eu mandei lá no grupo, não sei se vocês viram, se todos viram, eu reuni todos os textos da disciplina e todos os slides numa pasta no Google Drive. Que isso, gente, sem nenhum problema com atraso. Boa noite para vocês, boa noite para quem está chegando agora. Não sei se vocês viram que eu disponibilizei uma pasta com todos os textos da disciplina nos slides, pelo menos os slides até a aula passada, né? Depois eu vou colocar os slides dessa aula lá também. Vocês já viram essa pasta no Google Drive? Já tentaram ter acesso? Tiveram algum problema? Sim, professor, dá tudo certo na pasta. Ótimo. Que bom. Que bom que vocês conseguiram ter acesso. Porque às vezes o Google Drive, eu não sei o que acontece, ele tem um negócio que tem que pedir solicitação para ter acesso aos arquivos. Às vezes tem umas barreiras desse tipo. Por isso que eu sempre pergunto para saber se vocês tiveram acesso sem nenhum problema, para se tivesse algum problema. Ótimo, que bom que tá abrindo certinho. Que bom que vocês estão conseguindo ter acesso. Porque se vocês tivessem algum tipo de barreira, era só me avisar que eu ia tentar dar um jeito de liberar o acesso. Então, que bom que vocês estão tendo acesso. Porque aí eu reuni tudo numa pasta que fica mais fácil de vocês terem acesso, né? Ou até mesmo baixar os arquivos de lá, né? Porque no grupo fica um pouco disperso, né? Porque como a gente vai colocando de acordo com o correr dos dias, né? Então, até você encontrar lá no meio das publicações, fica um pouco difícil. Então, eu reuni todos os textos e os slides nessa pasta lá no Google Drive. Quando vocês quiserem ter acesso, é só acessar lá, né? Então, gente, a nossa aula de hoje é a última aula de conteúdo e amanhã a nossa aula de encerramento, né, da disciplina. A aula de hoje é sobre História, Memória e Tempo Presente. É uma discussão que tá bastante em voga na historiografia contemporânea, que é a discussão sobre o tempo presente e as relações que isso tem com a memória, né? Então, eu trouxe essa aula para a gente encerrar a disciplina, porque eu acho que é uma discussão que muito atual, que permeia muito os debates que a gente está vivendo hoje em relação a discussões sobre revisionismo, negacionismo e de pensar, discussões sobre memória, que são extremamente importantes para o nosso trabalho enquanto historiadores, historiadoras, mas também professores e professoras de história que trabalham com a discussão sobre o conhecimento histórico e como o conhecimento histórico ele deve não só habitar o ambiente escolar, mas também o ambiente público de uma maneira geral, né? E como a discussão sobre história e memória tem sido bastante requisitada ultimamente, porque necessariamente isso tem um desdobramento político bastante claro, né? Sempre teve, mas claramente isso tem tido maior evidência, né? Sobretudo sob a vigência de um governo de extrema-direita, necessariamente a discussão sobre a história ela entra em discussão e a gente vê como há em diversos momentos tentativas de revisão e de negação da história brasileira, de eventos, de sujeitos, de processos, né? E porque isso tem uma orientação claramente política, né? Isso claramente tem uma orientação política, e por isso que os debates que se tem hoje sobre memória, sobre história no mundo contemporâneo, eles estão diretamente ligados a uma orientação política, né?
E, como a gente pode ver, os debates que estão colocados, e boa parte deles procurando negar direitos a grupos historicamente excluídos, está necessariamente ligado a uma memória histórica também que exclui, né? Uma memória histórica profundamente seletiva, que procura apresentar uma visão sobre a história do Brasil profundamente elitista, excludente, monopolizadora em relação a determinados protagonistas. Então, todos esses debates são questões que estão bastante presentes hoje no nosso cotidiano, nas redes sociais, enfim, no espaço público de uma maneira geral, e que eu acho que é uma discussão que cada vez mais exige que nós nos posicionemos, né? No sentido de ser aqueles profissionais, aqueles sujeitos que trabalham, né, com a produção do conhecimento histórico, que trabalham com o ensino, né, deste conhecimento, e que necessariamente tem aí uma expertise, tem alguma autoridade, tem algum acúmulo de discussão para colaborar e conseguir criticar e desfazer uma série de noções simplificadoras, deturpadas mesmo, mentirosas. Essa é a palavra mesmo, acho que mais correta para definir determinados revisionismos e negacionismos que nós temos visto ultimamente no que diz respeito à história, no que diz respeito, por exemplo, à discussão sobre a história indígena, sobre a questão da escravidão. Por exemplo, vou levantar uma questão que eu acho que tem muita pertinência. No STF ainda tá em votação uma decisão que trata sobre o marco temporal. O marco temporal é uma discussão que foi, na verdade, um processo colocado pelos ruralistas, pelo agronegócio, que procurava estabelecer o seguinte, que é necessário se estabelecer uma demarcação temporal para que os índios sejam considerados donos das suas terras, que tenha validade a demarcação das terras indígenas. Então, segundo esse projeto, os indígenas só teriam acesso, direito, legitimidade sobre as suas terras aqueles que tiveram elas demarcadas de 88 para cá, por conta da Constituição de 88, que foi aquela que de fato, das legislações brasileiras, das constituições brasileiras, foi aquela que mais sistematizou uma série de discussões que vinham sendo tratadas em legislações anteriores, mas de maneira muito fragmentada. A Constituição de 88, ela sistematizou uma série de direitos indígenas e, dentre eles, a demarcação de terras. Isto posto, esse projeto dos ruralistas procuravam estabelecer esse marco, né? Então, se a Constituição estabelece que a demarcação das terras indígenas é um direito dos indígenas a partir de 88, então a jogada deles era de que então os indígenas só têm direito às terras demarcadas de 88 para frente. As terras que eles ocupam de 88 para trás não têm validade legal. Elas estão sendo ocupadas de maneira ilegal. Percebam, esse projeto de lei, ele trabalha com uma ideia que simplesmente nega a posse originária, a posse ancestral dos povos indígenas em relação aos seus territórios. Desde que essas terras aqui se entende? É tão absurdo esse debate que é só apenas um contexto extremamente autoritário como a gente está vivendo para um projeto desse prosperar, ter alguma validade, ser discutido, né? Porque simplesmente o projeto ele nega às populações indígenas o seu pertencimento ancestral e original às suas terras, né? Nega a história das populações indígenas, que são de fato e de direito dono das terras que habitam, né? E na verdade existe aí
uma série de outros grupos que precisam ter os seus territórios demarcados, né? E que no governo que a gente vive não foi... era uma promessa de campanha não demarcar nenhuma terra indígena. Então, esse é um exemplo de como, por exemplo, um dos argumentos que são colocados em relação a essa discussão do marco temporal é de que os indígenas de hoje, eles não seriam mais indígenas, porque como eles têm carro, têm internet, têm celular, têm acesso a determinados bens e serviços, eles não seriam mais caracterizados como indígenas. Como se indígena fosse uma categoria estática no tempo, né? É como se fosse um sujeito histórico que parou no tempo. Se ele não assume aquelas características que classicamente foram atribuídas de maneira colonial, inclusive, ao que é ser indígena, né? Que é viver em aldeia, ou viver da caça, da pesca, e, enfim, é como se esses atributos fossem, esses estereótipos que definissem o que é ser indígena. Então, para vocês verem que há uma forma de negação em relação à historicidade desses grupos, desses sujeitos que são as populações indígenas em sua pluralidade e a maneira como eles se configuram no mundo contemporâneo, né? O que é engraçado é que ninguém questiona, por exemplo, esse tipo de caricatura que é feita. Por exemplo, ninguém questiona, por exemplo, que os descendentes de europeus hoje não vivem como os portugueses que chegaram aqui. Se eles são descendentes mesmo de europeus, como tem muita gente que se vamos dizer assim, que se orgulha tanto, né? Mas se você realmente... Por que você não vive como os seus antepassados? Se você não vive como os seus antepassados, então você não é descendente. Percebem o quanto é absurdo esse tipo de discussão? Mas é um projeto que está em discussão no STF. A votação é adiada várias vezes. Eu acho que não teve mais prosseguimento. Porque, de fato, são muitos interesses em jogo, sobretudo os interesses do agronegócio em querer avançar sobre as terras indígenas, né? Esse que é o ponto fundamental, né? Então, eu trago essa discussão inicial para a gente entender um pouco de como as discussões sobre memória estão profundamente apresentadas e colocadas para o nosso debate contemporâneo, nosso debate político e o nosso próprio debate historiográfico. Então, hoje a nossa discussão é sobre história, memória e tempo presente. Eu selecionei o texto da Márcia Maria Menendez Mota, Márcia Mota. O título é História, Memória e Tempo Presente, e que está presente no livro organizado pelo Ciro Flamânio Cardoso e pelo Ronaldo Vanfa, Os Novos Domínios da História, que foi também um capítulo que a gente leu na última aula, que era sobre História e Biografia, né? O da aula de hoje é sobre História, Memória e Tempo Presente. Aí eu trago aqui o objetivo do texto, em que a autora ela diz o seguinte: do ponto de vista do eixo central da nossa proposta, a questão está fundamentada em duas perguntas. Então, a partir dessas duas perguntas são basicamente o que ela vai estabelecer com objetivos que ela vai procurar perseguir, vai procurar desenvolver no texto, né? Se aceitamos que há sempre um jogo de embates de memórias, restar-nos-ia inventariá-las, mesmo que pensadas no plural, reconhecendo a impossibilidade de se chegar às evidências que confirmem ou relativizem seus conteúdos. A gente vai entender essa pergunta que ela está fazendo em relação aos embates entre memórias diferentes sobre o mesmo evento, né? O que ela está colocando aqui, certo? É um ponto comum, né? É uma unanimidade de que sobre um mesmo evento, sobre um mesmo acontecimento, existem diferentes memórias, e geralmente essas diferentes memórias são conflitantes. Então, a gente aceita a ideia de que o que nos cabe é
a gente entender, inventariar, né? A gente identificar essas memórias diferentes e que entram em conflito, né? Reconhecendo a impossibilidade de se chegar às evidências que confirmem ou relativizem os seus conteúdos. Então, tipo, de tentar entender que, de fato, qual é a memória verdadeira ou a falsa, mas de entender, tipo, de não necessariamente tentar entender se uma memória é falsa ou verdadeira, mas sim de entender quais são as operações que são feitas e que legitimam essas memórias socialmente, né? Então, que a gente vai ver que esse é um pouco do debate que ela faz no texto, né? Da gente entender um pouco de como é que as memórias, elas, de alguma maneira, constituem os processos de identidades individuais e coletivos, né? Então, é um ponto muito importante a discussão sobre a memória, principalmente no contexto contemporâneo, porque a memória, ela é esse aspecto da experiência social vivenciada, né, experimentada, vivida, que é muito pautada pela seleção do que o sujeito está vivendo no presente, né? Mas a gente vai desenvolver isso no transcorrer do texto. Outra pergunta que ela faz é: como lidar com o confronto de memórias em uma história do tempo presente? Que é essa abordagem historiográfica que trabalha com o tempo que a gente vive, o tempo presente, e que necessariamente trabalha com essa discussão dos embates sobre a memória, né? Então, o tempo presente, um dos elementos fundamentais, uma das suas matérias-primas de trabalho, né, crítico, é com a memória. Então, a gente vai ver um pouco também esse debate no texto. Tais questões são importantes na medida que nos obrigam a não somente reconhecer a complexidade do objeto, que é a memória, mas também estabelecermos primeiro uma diferenciação entre memória e história, que é o primeiro ponto de discussão do texto, né, que vai estabelecer a distinção entre memória e história. Então, a partir dessas perguntas, né, que vão ser os objetivos do texto, o texto está dividido em 6 partes. A primeira parte é uma parte de introdução, né, que ela vai falando um pouco sobre essa questão da memória e do tempo presente, para apresentar um pouco do problema que ela vai desenvolver no texto, né. Na segunda parte, ela vai tratar sobre essa distinção entre memória e história, de entender como são, embora próximos, mas são dois domínios distintos, né? E aí ela vai procurar estabelecer essa distinção entre história e memória, que é uma questão, é o pontapé inicial de qualquer discussão historiográfica que a gente faça, é de entender qual é a distinção entre história e memória, que é o nosso pontapé inicial para qualquer debate, né? O terceiro ponto do texto, os elementos constitutivos da memória. Então, ela vai apresentar alguns dos elementos que compõem a memória, né, enquanto fenômeno social, né? Então, também esse é um ponto importante do texto. Depois, no quarto ponto, o historiador diante da amnésia social. Então, ela vai, nesse ponto, discutir principalmente como o esquecimento é uma questão fundamental. Ao mesmo tempo em que a lembrança, na verdade, a dimensão da lembrança e do esquecimento são dois processos sociais fundamentais para a constituição das experiências dos sujeitos no tempo, e a lembrança delas e também o esquecimento, né? Porque não tem como o esquecimento, ele é um processo fundamental até para a própria constituição da lembrança, né? Porque não tem como você lembrar tudo, né? E a lembrança, ela é necessariamente seletiva. Então, o ponto a se entender é o que é lembrado, né? Quais são as operações que fazem com que determinados fatos, acontecimentos ou pessoas sejam lembradas e outros não, né? Então, esse é uma discussão fundamental que ela faz no quarto ponto do texto. No quinto, a história do tempo presente em constantes desafios. Nesse ponto, ela vai falar da abordagem mesmo historiográfica, história do tempo presente, que é uma abordagem historiográfica que surgiu no pós-Segunda Guerra Mundial, né, a partir da década de 50, e que é um dos ramos da historiografia contemporânea que tem se desenvolvido bastante por conta das questões de se
do seu tempo, do seu corte cronológico, é exatamente o tempo em que o historiador vive, né? É o tempo que estamos aqui, que estamos vivendo, e a gente vai entender também, de entender quando é que começa essa história do tempo presente, né? Tipo, quando é que começa essa abordagem e quais são os, geralmente, e como foi que ela surgiu e quais temas ela se debruçou inicialmente, né, para iniciar os seus estudos. E a sexta parte é a guisa de conclusão, em que a autora faz um fechamento da discussão do texto, concluindo e retomando algumas questões e tal que ela tratou no texto, né? Então, essa é a estrutura de discussão do capítulo. E aí a gente vai para a primeira parte, que é a parte de introdução do texto, né? Tópico 1, memória, tempo presente, colocação do problema. Nesse tópico, ela usa alguns exemplos para demonstrar um pouco dos embates que estão colocados sobre a questão da memória. E o exemplo que ela pega, que é um exemplo mais clássico, né? São as visões distintas sobre a reconstrução da memória alemã contemporânea a partir da discussão sobre o nazismo. Então, essa é uma discussão bastante clássica do ponto de vista da discussão sobre a memória, que foi esse processo que aconteceu na Alemanha na década de 80, principalmente, 80, 90, que foi sobre a reconstrução da identidade alemã, e essa reconstrução da identidade tinha como um ponto de discussão a questão do nazismo. Então, como é que os alemães deveriam lidar com a questão do nazismo? No sentido de não é possível ignorar a atrocidade que o nazismo foi, e que o nazismo foi um fenômeno político, né, de fascismo extremo que aconteceu na Alemanha, né? E como é que os alemães contemporâneos deveriam lidar com esta questão, né, com este legado de profunda vergonha, culpa e pesar, né? E esse é o pontapé inicial para a discussão sobre diferentes visões que se construíram diante disso, né, dessa reconstrução da identidade alemã, tendo em vista o ponto do nazismo, que era um debate incontornável, não tinha como ignorar isso, né? Então, ela vai apresentando diferentes posições de intelectuais alemães que procuraram tratar sobre essa discussão, né, sobre a reconstrução da identidade alemã. Ela começa a discussão com o Ernst Nolte, em que o Ernst Nolte ele apresenta a seguinte questão. Ele questionava o status de privilégio dos descendentes de judeus exterminados no Holocausto. Então, ele considerava que os descendentes de judeus, né, daqueles que foram mortos de maneira extremamente sistemática e cruel nos campos de concentração, ele considerava que os descendentes desses judeus que morreram no Holocausto, eles gozavam de um determinado privilégio, porque eles tinham sido vítimas dos nazistas, eles tinham sido vítimas do Holocausto. Então, por conta isso garantiria a eles, segundo o Ernst Nolte, um status de privilégio. Acredite, o sujeito teve coragem de escrever isso. Ele defendeu isso. Então, por que ele estava colocando isso? De que era necessário superar essa discussão do nazismo, que isso já aconteceu, já foi, né? Então, isso era uma questão que a Alemanha deveria esquecer, deveria superar, para evitar esse status de privilégio para os descendentes de judeus que foram exterminados no Holocausto. Essa é a defesa do Ernst Nolte. Então, o que ele está querendo dizer? Então, tipo, para essa questão da reconstrução da identidade alemã, o nazismo deveria ser um assunto não abordado, ele tinha que ser esquecido. Tipo, tinha bola para frente e
deixa isso pra lá. Quem gosta de passado é museu. Brincadeira. Mas essa era a posição do Ernest Nolte, né? Tipo, devemos superar essa discussão e o nazismo deve ser esquecido. Depois veio o Jürgen Habermas. O Habermas. Tanto o Habermas, o Bruns e o Vidal-Naquet. O Vidal-Naquet não é um intelectual alemão, ele é francês, mas ele também participou desse debate. Eles têm a posição de que, obviamente, não é possível, né, é inconcebível se esquecer o passado nazista, né? Então, o Habermas é o primeiro a apresentar a seguinte posição: o passado nazista jamais deveria ser esquecido, e ponto. Essa é a questão. Nós, enquanto alemães, temos que lidar com isso, né? E, principalmente, entender que o nazismo foi um processo histórico catastrófico, né? No sentido de levou a Alemanha a uma situação de colapso, de ruptura política gigantesca, em que milhões de pessoas foram mortas por conta de uma ideologia fascista, extremista, de ódio, né? Que basicamente pregava abertamente o extermínio de pessoas por conta da sua religião, por conta da sua cor, por conta do seu credo, por conta da sua sexualidade. O nazismo foi isso. E nós não temos como nos desvencilhar de reconhecer isso. Nós temos que encarar isso. Isso é uma dimensão que faz parte do nosso passado, que aconteceu na Alemanha, e que necessariamente a constituição de uma memória da nossa nacionalidade, nosso entendimento do que é a Alemanha hoje, é necessariamente construir uma memória antinazista. Nós temos que nos colocar frontalmente contra o nazismo, né? A partir do momento que entendemos que o nazismo foi uma posição política profundamente condenável, né? Então, se concordamos com essa posição, não é possível esquecermos do que o nazismo foi e representa. Sobretudo, tendo em vista que ainda hoje na Alemanha você tem não só partidos de extrema direita que de alguma forma defendem o legado nazista, e células neonazistas e tal que fomentam uma série de distúrbios sociais no sentido de manifestações xenófobas, racistas, antissemitas, antifeministas, enfim, todo tipo de manifestação política relacionada à extrema-direita, conservadoras, elitistas, enfim. Então, por Habermas, se nós queremos pensar quais elementos devem fazer parte da identidade alemã hoje, no presente, da identidade alemã contemporânea, isto não é possível de se esquecer o passado nazista. Essa era a discussão do Habermas. Depois o Bruns também, concordando com Habermas, ele diz que jamais se deve esquecer as experiências de Auschwitz, que foi um dos principais campos de concentração nazistas. Então, eles dois concordam de que qualquer processo de reconstrução da identidade alemã contemporânea não é possível de se esquecer o que foi a catástrofe nazista, né? O que foi a política de extrema-direita do nazismo, o que ele representou e o que, infelizmente, ele ainda reverbera no presente, né? Então, eles defendem de que a Alemanha do presente, a Alemanha contemporânea, não deve se esquecer do que foi o nazismo, né? Na verdade, deve lembrar do que ele foi para combater aqueles que insistem em querer fazer com que essa ideologia nefasta se mantenha no tempo presente, porque ela orienta determinadas práticas e determinados comportamentos, né? De aversão em relação aos direitos das mulheres, de aversão em relação ao direito dos imigrantes, ao direito dos trabalhadores.
a política da extrema-direita ela está necessariamente contra qualquer tipo de direito social que melhore a vida dos trabalhadores, que melhore a vida das minorias de uma maneira geral, LGBTs, negros, mulheres, que melhore a vida de imigrantes, e aí a gente falando isso para a questão da Alemanha, e que diretamente dialoga com o nosso contexto, né? Então, necessariamente, não é possível pensar uma identidade contemporânea da Alemanha, e aí esse debate é um debate que foi feito na década de 70 e 80, 90, que não seja de se fazer uma análise crítica do que foi o nazismo e de se ter um repúdio profundo ao que ele representa. Então, esse foi o ponto de discussão do Habermas e do Bruns. Depois, o Pierre Vidal-Naquet, que é um intelectual, um historiador francês, mas que também... Porque esse foi um debate intenso que aconteceu na década de 80, né? Sobre revisionistas do Holocausto, né? Surgiram alguns historiadores dizendo que o Holocausto ele não existiu, né? Pelo menos não existiu da forma como se foi narrado e apresentado a partir das evidências, das abundantes evidências dos campos de concentração, enfim. Então, na década de 80 surgiram algumas correntes revisionistas do nazismo que promoviam uma falsificação histórica. Essa é a posição do Pierre Vidal-Naquet num livro muito bom chamado Assassinos da Memória. Nesse livro, o Pierre Vidal-Naquet, ele defende a ideia do seguinte, que eu acho que é uma ideia profundamente atual para o nosso debate que a gente apresenta hoje, né, no contexto brasileiro. De que é necessário se combater sistematicamente os argumentos dos revisionistas, né? Até porque o que eles estão produzindo é uma falsificação histórica, né? Embora, infelizmente, isso seja consumido, seja incorporado socialmente, entendido como conhecimento histórico para o público mais amplo, mas o que eles produzem é falsificação histórica e que é facilmente desmontável, é facilmente criticável. Então, é necessário se apresentar o contraponto no espaço público, criticando, refutando, desmontando os argumentos revisionistas. Mas ele dá a sugestão, mas nunca se deve discutir com revisionistas, com negacionistas. São coisas distintas. Uma coisa é você criticar, desmontar os argumentos revisionistas e negacionistas. Outra coisa é você ir debater, ir num programa de televisão debater com um negacionista. Ele diz que não é para se fazer isso porque você legitima esse sujeito como um interlocutor válido, como se ele tivesse um ponto de vista defensável, e ele não tem, entende? Então, o Pierre Vidal-Naquet, ele defende que não se deva debater diretamente com esses sujeitos no espaço público, mas é necessário que os seus argumentos sejam, sim, criticados, desmontados, refutados, né? Então, esse é o debate inicial que a Márcia Mota apresenta para discutir sobre essa questão da memória, né? Sobre a memória história e a sua relação com o tempo presente e, sobretudo, com a abordagem historiográfica chamada História do Tempo Presente, né? Então, ela inicia o texto com esse debate sobre a discussão da memória na reconstrução da identidade alemã que ocorreu na década de 80 e 90. Outro debate também que ela apresenta, né, que não foi exclusividade da Alemanha as interpretações conflitantes sobre o passado recente, no caso lá do nazismo, né? E em função disso, a Márcia Mota cita o caso italiano e francês relacionados à resistência aos nazistas. Ela cita esses dois casos para apresentar como surgiram memórias conflitantes em relação à resistência aos nazistas, tanto no caso italiano quanto no caso francês, né? Tanto a França quanto a Itália foram ocupadas por tropas nazistas, né? E houve grupos de resistência, houve grupos que confrontaram a ocupação nazista, né? E aí a Márcia Mota, ela apresenta essa discussão para mostrar como
se constituiu memórias sobre esse processo de resistência, memórias com diferentes leituras sobre esse processo e que eram tanto que conflitantes. Então, por exemplo, no caso alemão, no caso italiano, né? Ela cita o caso das memórias sobre o massacre de Civitella. Civitella é uma cidade, uma pequena cidade da Itália, que teve a ocupação dos nazistas, né? E um grupo de resistência se levantou contra os nazistas e acabou que nesse levante morreram 115 civis, né? Morreram 115 pessoas, até porque a questão era as tropas nazistas tinham uma quantidade muito maior de pessoas, né? De soldados e tal, e a resistência procurou combater, né? E obviamente não conseguiu. Então se criou duas memórias sobre esse processo, sobre essa atitude de resistência e o massacre resultante dela. Uma primeira memória foi de considerar que a resistência ela foi um tanto que prematura e imprudente, né? De não ter avaliado bem a correlação de forças naquele momento e entender que não era possível fazer um levante que fosse vitorioso, porque as forças envolvidas eram desiguais, né? Os nazistas tinham muito maior quantidade de tropas e poder de fogo do que os resistentes, né? Os sujeitos que estavam tentando resistir, que geralmente era a população civil, né? Que era contra os nazistas e foi tentar resistir e acabou sendo massacrada. Então, surgiu uma memória que simplesmente considerava que a resistência foi imprudente em tentar combater os nazistas, né? Foi um tanto que prematura, né? Outra, isso um pouco mais à frente surgiu uma outra memória, já uma memória oficial, que procurava, que na verdade transformou os resistentes, né? Aqueles que se confrontaram com os nazistas em heróis, né? Eles acabaram se criou uma memória que criticava a ação dos resistentes e depois se criou uma memória oficial que valorizava, que reconhecia a ação dos resistentes como uma ação heróica. Então percebem, sobre o mesmo evento se criou duas memórias. Uma memória um pouco mais crítica, outra uma memória profundamente elogiosa, né? Esse é um exemplo que ele dá, né? Então, de perceber um pouco sobre esse debate de, a partir de um determinado evento, surgem memórias que são conflitantes, são memórias contraditórias, memórias que, por exemplo, elogiam ou criticam determinado acontecimento, né? Então, ele cita esse exemplo do massacre de Civitella. E o outro relacionado à experiência francesa são as memórias sobre a resistência francesa também, que criou também esses memórias que eram positivas e negativas em relação ao processo de resistência também, né? Então, ela inicia o texto apresentando esses debates para pensar essa discussão sobre a relação entre memória e história, né? Que é o próximo ponto de discussão que ela vai tratar no texto. Então, 2, memória e história, e o tempo, histórias de um confronto. Então, o primeiro ponto aqui que ela nesse texto se a gente... Beleza, a gente já conseguiu perceber como a discussão sobre memória e história é uma discussão bastante importante no período contemporâneo, no período que a gente vive, principalmente esses embates entre memórias, né? Esse confronto entre memórias. Então, mas primeiro vamos lá, vamos organizar aqui a discussão e primeiro vamos entender qual é a diferença entre história e memória, para a gente começar, para a gente conseguir entender tudo direitinho. E aí é o debate que ela vai fazer nessa segunda parte do texto. Nesse sentido, ela cita um trabalho do Maurice Halbach, que é o Memória Coletiva, que é um trabalho muito importante na discussão sobre a memória, por ele ter sido um trabalho pioneiro, né, e que foi muito importante para iniciar um debate sobre as distinções entre história e memória, né? Embora o trabalho dele seja um trabalho datado, mas ele foi um trabalho muito importante porque ele foi um pontapé inicial para várias discussões sobre memória e história. Então, Maurice Halbach apontava para a impossibilidade de escrever a história no tempo presente devido à oposição entre história e memória. Então, para o Maurice Halbach, e ele escreve esse livro na década de 20, na década de 30, se eu não me engano, né?
Foi no período de ascensão do nazismo na Alemanha. Inclusive, ele foi morto. O Maurício Halbach foi morto pelas tropas nazistas. Na década de 30, né, que foi o período de ascensão do nazismo na Alemanha. Então ele escreve nesse período, né? Então, para ele, e ainda se tinha muito a ideia de que era necessário ter um distanciamento, né, temporal em relação aos acontecimentos, para que o historiador conseguisse analisá-los, né, com alguma profundidade, né? Então ele ainda estava muito pautado nessa ideia. Por isso que ele considerava que havia uma impossibilidade de se escrever uma história do tempo presente por conta dessa questão, né? É um tempo que está muito próximo do historiador e por conta dessa oposição entre memória e história, né? Não tem como você analisar esses processos porque você está muito próximo temporalmente deles. Então isso era uma discussão que estava colocada naquele momento para o Halbach. A obra de Halbach é um ponto de partida para pensar a relação entre história, memória e tempo presente. Sobretudo, a interação entre memória e tempo, né? Então, essa discussão sobre o distanciamento temporal e a cronologia do tempo linear era uma discussão que estava muito presente ainda no início do século XX, né? Então, ainda se pensava muito a questão de o historiador ele deveria estabelecer um distanciamento temporal em relação aos acontecimentos para poder analisá-los com mais profundidade. E que essa, de alguma maneira, foi um corte, uma distinção que se estabeleceu entre a história e ciências sociais, por exemplo. Porque a história, ela estaria relacionada, ou ela estaria dedicada a estudar os fenômenos sociais na diacronia. Então, o que é diacronia? É de você entender os processos num tempo já mais distante, né? Isso seria a diacronia. Enquanto que as ciências sociais, elas estudariam os fenômenos sociais do ponto de vista da sincronia, da sincronicidade. E o que seria a sincronicidade? São os eventos que acontecem no próprio tempo do analista, ou no passado mais recente, né? Então, por exemplo, vocês podem perceber que, por exemplo, a sociologia, a antropologia, a ciência política, ela estuda o tempo presente, né? Ela estuda o passado, ou até o passado mais recente, né? Enquanto que a história, ela se dedicaria aos processos sociais que têm uma distância maior no tempo, né? Então, essa seria a diferença entre a diacronia e a sincronia, né? Esse é um debate clássico que se estabeleceu, né? Para distinguir os campos de atuação da história e das ciências sociais. Mas aí, obviamente, a gente vai ver que com a história do tempo presente, se avançou bastante no debate de que sim, os historiadores eles podem analisar o seu próprio tempo, né? Eles podem analisar o tempo que eles vivem, né? Esse tempo mais imediato, esse tempo mais próximo, que a gente vai ver uma das partes finais da discussão do texto. Então, a partir dessa questão do distanciamento temporal, essa discussão da cronologia, a Márcia Mota ela vai estabelecer a distinção entre memória e história. Então, o que é a memória? Para começo de conversa, né? A memória é construída pela experiência social com o passado a partir do presente. Então, a memória ela é construída nessa relação que o sujeito e os grupos sociais fazem com o passado a partir da sua experiência social no presente. Esse é um aspecto fundamental da memória, porque o que faz com que o sujeito, todos os sujeitos sociais, todos os sujeitos entendidos individualmente ou de maneira coletiva, eles têm uma visão sobre o passado, todos. E essa visão sobre o passado, que é a memória, ela é sempre estabelecida e sempre recortada a partir do presente. Então, por isso que você encontra, por exemplo, um sujeito que tem uma memória sobre um determinado fato num determinado momento da vida dele e
depois você conversa com ele 10 anos depois, ele já tem uma outra leitura, ou 20 anos depois, ele já tem uma outra leitura sobre o mesmo acontecimento. O que é que explica então isso? Como é que o sujeito ele muda a memória dele sobre um determinado acontecimento da vida dele, né? Então, sei lá, ele, por exemplo, teve um acidente de trânsito num determinado momento da vida e ele achava que aquele acidente de trânsito tinha sido num dia de sol, por exemplo, e 10 anos depois ele lembra que na verdade foi num dia nublado, quase de chuva. Então, pô, peraí, como é que é? Eu só tô dando um exemplo, gente, mas como é que é isso? Tipo, como é que a pessoa ela muda a memória dela? Num determinado momento ela lembra uma coisa e no outro momento ela lembra outra. É essa que é a construção da memória, porque quando o sujeito ele vai lembrar sobre um determinado fato do passado, ele sempre lembra a partir do presente. Ele sempre lembra a partir das questões que estão colocadas para ele naquele presente. Então, por isso que geralmente as memórias mudam, porque obviamente o presente do sujeito muda, né? Então, essa é uma característica extremamente interessante da memória, porque faz com que ela seja fluida, né? Ela seja bastante mutável com o passar do tempo, né? Por conta dela ser essa experiência social do sujeito com o passado que sempre se constrói a partir do presente. É sempre recortado, é sempre selecionado a partir do presente, né? Então, esse é um elemento fundamental da memória. A memória é um dos elementos fundamentais para a constituição da identidade individual e coletiva. Então, esse é um outro elemento também da memória, uma das funções sociais fundamentais da memória, que é a constituição da memória individual e coletiva, né? A memória de um sujeito ou a memória de um grupo social, ou de um grupo de sujeitos, né? Essa maneira de se orientar no tempo que a memória oferece, ela também ajuda a constituir papéis ou processos de identificação social individual ou coletiva, né? Esse é um outro elemento importante também. Por sua vez, a história é uma representação crítica do passado. Então, a história, ela é um conhecimento sobre o passado, é uma operação intelectual sobre o passado, né? A história é uma operação intelectual crítica que, em função das fontes, da metodologia e da abordagem teórica, produz uma interpretação sobre o passado. Então, percebam, a história ela é um conhecimento intelectual crítico sobre o passado. Como a gente viu, é totalmente diferente da memória. A memória é a experiência nossa, que às vezes é feita sem nenhuma reflexão mais detida, né? É a maneira como o sujeito lembra, de maneira freestyle, assim, sem nenhuma preocupação de querer provar nada. É o que ele lembra e pronto, né? Enquanto que a história não. A história, ela é um conhecimento sobre o passado, uma representação crítica sobre o passado, que vai fazer uma análise rigorosa a partir de fontes, de metodologia, de uma abordagem teórica sobre esse passado, e vai necessariamente gerar uma interpretação sobre o passado. Então, essa é a distinção fundamental entre memória e história, né? A memória é a experiência social que um sujeito ou um grupo tem com o passado, que sempre é filtrado pelo presente, enquanto que a história ela é um conhecimento, uma representação crítica do passado, é uma operação intelectual crítica que produz uma interpretação sobre o passado, né? Então, essa é a distinção fundamental entre memória e história. Então, as memórias, e aí como é que se dá a relação entre a história e memória, né? As memórias, elas são fontes históricas, né? As memórias de um sujeito, a memória de qualquer um de nós que estamos aqui, às 8h30 do dia 14 de julho de 2022, as nossas memórias são fontes históricas, porque são registros de como nós, enquanto sujeitos, vivenciamos os processos históricos.
Por exemplo, todo mundo aqui nesta aula tem uma memória sobre junho de 2013. Junho de 2013 foi um processo político da nossa história recente fundamental para o que a gente está vivendo hoje. Todo mundo aqui vivenciou isso de maneira direta ou indireta, assistindo pela televisão, ou não sei se participando de manifestações em Santarém, mas todo mundo aqui vivenciou esse processo, né? Todo mundo aqui teve notícias sobre esse processo. E todo mundo aqui, por exemplo, num estudo sobre história oral, história do tempo presente, em relação às memórias que se tem sobre as jornadas de 2013, de junho de 2013, os nossos relatos aqui poderiam ser fontes históricas. Então, porque as memórias são fontes históricas. Esse é um ponto. E as memórias são fenômenos históricos. Porque é possível você fazer uma história social da recordação, da lembrança, da memória, né? Então, a memória, ela é também um fenômeno a ser analisado pela história, porque ela também é uma fonte histórica, né? Claro que é uma fonte que precisa ser trabalhada, tem todos os cuidados, tem vários procedimentos metodológicos para se trabalhar com a memória. Mas a memória, ela é uma fonte histórica. Voltei, gente. Oi, professor. Ah, ótimo. Obrigado, Denner. Vocês estão me vendo e me ouvindo? Sim. Sim, professor. Sim. Tá ótimo. Então vamos retomar. Aonde foi? Até que parte vocês ouviram eu falando? Vocês viram eu falando? Estava falando das memórias tá terminando a reflexão sobre a questão de 2013 lá. Ah, sim. A questão de que as memórias são fontes históricas, né? Elas são fontes históricas e também são fenômenos históricos. E é aí que se dá a relação entre história e memória, porque a memória, ela pode ser uma fonte a ser analisada pela história, né? Então, então, por exemplo, para a história do tempo presente, que é essa história que nós vivemos, como eu dei um exemplo para vocês, que foi junho de 2013, que é um evento da nossa história recente, que, por exemplo, pode ser analisado por essa abordagem histórica que a gente vai ver, que é a história do tempo presente, que é, por exemplo, um fenômeno histórico que aconteceu no Brasil, que vai fazer, por exemplo, em junho de 2023 vai fazer 10 anos, acreditem. 10 anos, gente. Como o tempo passa rápido, né? 2013 foi ontem, né? Então, esse fenômeno que eu citei para vocês, o junho de 2013, por exemplo, seria um objeto de análise para a história do tempo presente, que é
essa história, esse passado mais recente, né? Vai fazer 10 anos, em que todos nós vivenciamos de alguma maneira, direta ou indiretamente, né? Mas a gente vai ver essa discussão mais pra frente. Então, a gente chega à discussão, se a gente já entendeu qual é a distinção, qual é a diferença e as relações entre história e memória, então agora a gente vai entender um pouco de quais elementos constituem a memória. Então aqui nessa parte do texto, na segunda parte, a Márcia Mota, ela vai tratar especificamente sobre os elementos constitutivos da memória, né? Quais são os elementos que fazem parte da memória, né? Enquanto esse fenômeno social e histórico que está relacionado diretamente à existência dos sujeitos e dos grupos sociais. Ela utiliza um trabalho do Michael Pollock, um artigo chamado Memória e Identidade Social. Esse historiador, Michael Pollock, ele é muito interessante. Ele faz essa discussão sobre a memória que é muito boa. Tem 2 artigos dele que são muito bons, muito bons, que é esse, Memória e Identidade Social, e tem um outro que é História, Memória e Esquecimento, se eu não me engano. Os 2 eles foram publicados na revista da FGV chamada Estudos Históricos. Esses 2 trabalhos são extremamente importantes e o Michael Pollock é um dos grandes estudiosos da história do tempo presente e também da história oral, né? Então, a Márcia Mota utiliza a discussão do Michael Pollock nesse artigo, né? Memória e Identidade Social, que ele publicou em 1989, no qual ele apresenta 4 elementos constitutivos da memória, né? Mas aí a questão é que ele na reflexão dele, ele apresenta esses aspectos, né? Mas tem vários outros autores que apresentam outras questões, outros elementos, mas a Márcia Mota selecionou a discussão do Michael Pollock por ela ser bastante representativa, né? Dele ser um autor bastante importante para a história do tempo presente e para a história oral. Então, qual é o primeiro elemento que faz parte da memória, né? Que constitui a memória? Os acontecimentos vividos pessoalmente. Então, primeiro aspecto da memória é o aspecto pessoal, o aspecto individual, quer dizer, os acontecimentos vividos pessoalmente. São os acontecimentos que nós vivenciamos diretamente, né? Por exemplo, pegando o exemplo de junho de 2013, um dos elementos da memória é, por exemplo, ter participado diretamente das manifestações, ter ido às manifestações, ter participado delas. Ter vivido esse acontecimento de maneira pessoal, né? De maneira presencial, vamos dizer assim, né? Então, esse é um aspecto primeiro, né? Você ter vivenciado de maneira direta determinados acontecimentos. Esse é um ponto. O segundo, os acontecimentos vividos socialmente de maneira indireta. Então, qual seria essa característica? Por exemplo, você ter assistido às manifestações pela televisão, ou visto pelas redes sociais, enfim, de você ter entrado em contato, né, com as repercussões das manifestações, mas não ter vivenciado diretamente, né? Você não vivenciou diretamente, mas você vivenciou eles socialmente, porque você entrou em contato com as diferentes versões, que foram muitas criadas sobre aquelas manifestações, né? Então, o segundo ponto é os acontecimentos vividos socialmente de maneira indireta. Esse é o segundo ponto. O terceiro ponto, a memória constituída por personagens. Então, o terceiro ponto está relacionado à memória que é constituída, que foi, vamos dizer assim, produzida em torno de um determinado personagem. Então, por exemplo, sei lá, por exemplo, a memória que foi construída em relação à atuação de determinados sujeitos que participaram das manifestações, por exemplo. Entende? Em torno de determinados personagens, né? Então, por exemplo, sei lá, os líderes do movimento Passe Livre, ou a própria atuação da presidenta Dilma naquele momento, ou enfim, de determinados personagens que se destacam e se constrói uma memória sobre
esses personagens, né? Eu tô dando esse exemplo de junho de 2013, mas pode ser sobre qualquer outro personagem, né? Sei lá, a memória que se constitui em torno, por exemplo, sei lá, do governo do Fernando Henrique Cardoso, ou do governo do Getúlio Vargas, ou do governo do Juscelino Kubitschek, porque são personagens importantes da história brasileira e que necessariamente se construiu uma memória sobre os governos deles, né? Então, ou as memórias que se foram construídas em torno dos governos militares, né? Da ditadura civil-militar, por exemplo. Então, esse é um terceiro aspecto da memória. Aquele que é constituído em torno de determinados personagens, de determinados sujeitos de destaque social, né? E o último ponto são os lugares de memória, né? E aí ela cita como exemplo os museus, os arquivos, os monumentos. Aqui ela está tratando principalmente, o Michael Pollock, né, que a Márcia Mota cita, está tratando principalmente de determinados lugares que procuram construir uma memória que tem geralmente um caráter pedagógico, né? Tem um caráter realmente de querer ensinar, querer apresentar uma história sobre um determinado tema. Então, os museus têm esse papel, os arquivos têm esse papel e os monumentos também. Então, eles são apresentados enquanto lugares de memória, né? Esses lugares que procuram ensinar, transmitir um ensinamento, tem essa função pedagógica em relação a apresentar uma determinada visão sobre a história, sobre determinados processos, acontecimentos e determinados personagens, né? Então, esse é um outro ponto da memória, que são os lugares de memória. Aí a Márcia Mota diz, ela faz uma pequena reflexão sobre essas questões, sobre esses elementos que fazem parte da memória, né? Segundo Michael Pollock. A Márcia Mota afirma: os elementos constitutivos da memória são importantes na medida em que nos ajudam a compreender sua força e seu poder, pois, a partir desses elementos, ela realiza um esforço de unidade física dos membros que compartilham lembranças singulares, que é essa questão da identidade, né? Logo, tais elementos também são um fenômeno socialmente construído, o que também nos permite afirmar que a memória e a identidade são valores disputados pelos conflitos sociais, né? Então, a memória, ela está diretamente ligada aos processos de construção da identidade, e os processos de construção da identidade são disputados socialmente, né? Então, da gente entender um pouco sobre essa dinâmica social em torno da identidade e da memória. São aspectos fundamentais para a constituição dos sujeitos e dos grupos sociais, né? As memórias são marcadas pela relação entre lembrança e esquecimento. Isso é um aspecto fundamental. Se a memória ela é essa presença do passado, né? Se ela é a lembrança, ela também é esquecimento. Como a gente sabe, não dá para lembrar tudo. Na verdade, a gente esquece muita coisa, né? Isso individualmente e também coletivamente. Ela usa um exemplo. Os sobreviventes dos campos de extermínio nazistas são um exemplo trágico da produção do esquecimento. E isso, por exemplo, também é apresentado num dos estudos do Michael Pollock também, que ele trabalha com memórias do nazismo. Geralmente, os sobreviventes do nazismo, eles procuravam esquecer conscientemente da experiência que eles viveram de ruptura e de extermínio, né? Que eles presenciaram, que eles conseguiram fugir, mas presenciaram, estiveram presentes diante daquela situação de horror. Para conseguir sobreviver socialmente, esses sujeitos, eles, e muito motivado por uma questão de culpa, eles buscavam esquecer conscientemente essa experiência. Então, ela usa esse exemplo para pensar a dimensão do esquecimento de um ponto de vista individual, a partir dos sobreviventes dos campos de extermínio nazistas. Esse é um exemplo individual. Mas o esquecimento também tem uma dimensão coletiva, né?
O esquecimento também é produzido socialmente. E é a partir dessa discussão sobre a amnésia social que ela vai tratar na terceira parte do texto, que é o historiador diante da amnésia social. Então, ao mesmo tempo em que a memória ele é um processo de lembrança, de recordação, ele também tem o seu reverso, que é o esquecimento, né? Nós não conseguimos lembrar de tudo, mas é fundamental entender quais são os mecanismos que possibilitam a seleção daquilo que é esquecido e aquilo que é esquecido. E isso a gente pode fazer. Na verdade, é o nosso trabalho, né? Entender quais são esses mecanismos, essas seleções, as regras que regem a seleção do que é lembrado e do que é esquecido socialmente, né? A Matsumoto afirma: operar com a construção da amnésia social é uma chave de leitura importante para se compreender os porquês, os motivos, as razões dos esquecimentos. Então, ela diz: a amnésia social constitui-se em mecanismos sociais que promovem projetos de esquecimento. Então, é fundamental a gente entender como que funciona, quais são os mecanismos sociais que produzem o esquecimento de maneira socialmente falando, né? Então, esse é um elemento que nós temos como nos debruçar para entender, né? E, sobretudo, quais são as suas motivações e as suas repercussões sociais, né? A que tipo de interesses e grupos interessa lembrar sobre determinados fatos e esquecer sobre determinados acontecimentos, por exemplo. Mota cita como exemplo o stalinismo e o golpe civil-militar no Brasil. Então, por exemplo, não sei se vocês já viram determinadas fotos no período stalinista, em que, por exemplo, determinados sujeitos que eram considerados inimigos do regime acabavam sendo simplesmente... se ele aparecia numa foto, eles usavam o Photoshop da época lá, que eu não sei, o Daniel tá falando que já viu, ou não sei que tipo de tecnologia usavam, vamos dizer assim, um Photoshop da época, te tirava a pessoa simplesmente da foto. Então, se criava, né, uma narrativa que era principalmente de eliminar da memória aqueles que eram considerados inimigos do povo, para o regime naquele momento. Então, esse é um exemplo de esquecimento e quais são as intenções políticas claras de um projeto de esquecimento como esse, por exemplo. Na ditadura, no golpe civil-militar, também aconteceu a mesma coisa. Assim, na verdade, durante a ditadura militar no Brasil, aconteceu vários processos, né? Na verdade, todos os governos ditatoriais, autoritários, têm projetos de esquecimento, né? É só a gente ver, basicamente, né, o processo que a gente está vivendo ao vivo aqui. É só você ver todos os sigilos que são colocados em relação a processos de corrupção envolvendo o governo atual do Brasil. Eles estão colocados em sigilo. Esquecimento. Percebem? Governos democráticos são marcados pela transparência, né? Pelo prestar contas, porque se você não deve, você não teme, né? E esse é um elemento fundamental de qualquer governo democrático, é que o governo ele preste contas. Se ele está agindo em nome do povo, em benefício da população, ele tem que prestar contas, né? E não decretar sigilo de 100 anos. Esses são projetos de esquecimento que a gente está vivendo hoje. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês do que aconteceu na ditadura militar. Na ditadura militar, e bem em consonância com esse momento de pandemia que a gente ainda está vivenciando, teve um surto de meningite. A meningite é uma inflamação das meninges, que é uma membrana que envolve o cérebro. E aí geralmente tem meningite viral, meningite bacteriana, enfim, tem vários diferentes tipos de manifestação dessa doença.
E simplesmente, durante a ditadura militar, eu acho que em 1974, 1975, alguma coisa assim, teve um surto de meningite. E o que o governo fez? Ele fez uma campanha pública para alertar a população sobre a meningite e encaminhar formas de como agir para combater, para dar tratamento, para acolher as pessoas que estavam doentes. Foi isso que aconteceu? Nada. Basicamente, os meios de comunicação abafaram qualquer assunto, qualquer abordagem sobre isso. E simplesmente, se você for ver os registros oficiais, o surto de meningite que aconteceu no Brasil na década de 70, ele não aconteceu. Você tem acesso a outros documentos não oficiais, imprensa alternativa, outros tipos de publicações e o relato das pessoas que viveram aquele momento, a memória das pessoas. Percebem? Esses são processos de esquecimento. E a gente tem condições de analisar isso para entender quais são as razões políticas e os desdobramentos sociais que esses projetos têm, né? E como a gente pode perceber, geralmente isso acontece em governos autoritários. Não há coincidência nisso. A produção do esquecimento não é apenas oficial, pois também construído na oposição entre grupos sociais. Então, no confronto e no conflito entre grupos sociais também, de alguma maneira, se constrói processos de esquecimento também. Então, o esquecimento não é construído apenas do ponto de vista oficial, né? Para problematizar e desvelar a amnésia social, é necessário um profundo processo de análise histórica para compreender os processos de seleção e legitimação da memória e do esquecimento. Então, esse é um dos grandes méritos que a análise histórica tem em relação a pensar a amnésia social. É compreender os processos de seleção e legitimação daquilo que é lembrado e daquilo que é esquecido, né? E nós temos como fazer esse processo analítico de entender esses mecanismos sociais de seleção e legitimação. Aí chegamos ao quarto ponto do texto, em que ela vai falar especificamente sobre a história do tempo presente, que é essa abordagem historiográfica que vai exatamente procurar analisar esses embates, esses processos, essas discussões no tempo vivido do historiador e que estão profundamente relacionados com a memória, né? Esses processos de esquecimento, de amnésia social, projetos de esquecimento, enfim, todas essas discussões estão pautadas na história do tempo presente. A história do tempo presente é a abordagem historiográfica que discute os embates entre história e memória. Gente, deixa eu só beber uma água rapidinho. Já volto. Pronto, voltei. Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Vocês já ouviram falar sobre a história do tempo presente? Não ouvi. Não? Eu pergunto pra vocês porque ela é uma abordagem bastante recente na história que a gente vai ver aqui, né, na nossa discussão,
Ó, a Kathleen tá falando que já ouviu falar. A história do tempo presente, ela é essa abordagem que vai procurar analisar o tempo mais próximo do historiador, do tempo que o historiador vive, né? Então, por isso que essa discussão da memória é muito importante para a história do tempo presente. E por isso que eu trouxe essa discussão para a aula de hoje, porque eu acho que é uma discussão que está muito presente no nosso cotidiano, das discussões que a gente está vivendo no nosso tempo, que é um tempo bastante desafiador, né? Um tempo que tem nos colocado várias questões para que nós pensemos e nos posicionemos diante dele, e que a história do tempo presente uma dessas, a abordagem historiográfica que procura analisar os fenômenos ligados ao tempo em que o historiador está vivendo, né? E por isso essa discussão com a memória é uma discussão muito importante. A abordagem, né, tal abordagem, a história do tempo presente, surgiu no Instituto de História do Tempo Presente, né, o IHTP, em Paris, né, fundado em 1978 e dirigido por François Bederrida. O Bederrida foi um dos sujeitos que praticamente fundou essa abordagem historiográfica na França, a partir da fundação do Instituto de História do Tempo Presente. A proposta da história do tempo presente emergiu em função da memória europeia e internacional sobre a Segunda Guerra Mundial, principalmente as memórias conflitantes e relacionadas às sequelas psicológicas, sociais, políticas, enfim, econômicas que a Segunda Guerra Mundial provocou no contexto europeu e internacional também, mas principalmente no contexto europeu. E também, né, emergiu por conta dessa questão da memória sobre a Segunda Guerra Mundial, mas também de se apresentar uma nova abordagem sobre a história contemporânea, né, que é essa história mais recente, né, é a história mais próxima do tempo vivido pelo historiador. Lembrem que o Halbach disse que não era possível fazer uma história do tempo presente por conta da questão do distanciamento, né? Lembre lá no começo do texto. O que a história do tempo presente faz é questionar essa questão do distanciamento. Basicamente, a proposta epistemológica da história do tempo presente é pensar que sim, é possível que o historiador, obviamente, com todo o cuidado metodológico, analisar o seu próprio tempo. E essa é uma das grandes contribuições que a história do tempo presente traz. Que o historiador apresente as suas ferramentas de análise para analisar o seu próprio tempo, né? Procurando avançar nessa discussão de que é necessário um distanciamento temporal para fazer essa análise. A Kathleen está falando aqui no chat. Hoje em dia é muito difícil encontrar algum historiador, pesquisador que não se utilize da história do tempo presente. Perfeito. De fato, hoje a história do tempo presente conseguiu alcançar um status de legitimidade historiográfica. Mas, por exemplo, na década de 80, 90, ainda se tinha muita desconfiança em relação à história do tempo presente, no sentido de ser possível a sua existência epistemológica. E o François Bederrida e vários outros historiadores que a gente vai citar aqui foram extremamente importantes para estabelecer esse estatuto epistemológico da história do tempo presente, de demonstrar que sim, é possível construir um conhecimento rigoroso, metodologicamente construído, com uma abordagem teórica crítica sobre o tempo que o historiador vive também, né? Os estudos do Michael Pollack sobre a história do nazismo, como eu falei para vocês, ele é um grande expoente da história do tempo presente e também da história oral, em que se destaca principalmente os estudos dele sobre as memórias do nazismo, né? É muito interessante a discussão que ele faz, principalmente naquele texto que eu falei para vocês, História, Memória e Esquecimento, em que ele vai analisar o enquadramento da memória. Ele apresenta dois conceitos extremamente interessantes, que é pensar o enquadramento da memória e as memórias subterrâneas, né? Então, é uma discussão muito interessante que ele faz sobre essas questões
da memória, embora ele seja um historiador especialista em memória sobre o nazismo, mas ele faz estudos de memória sobre vários temas, né? Não somente o nazismo, mas tem esse recorte temporal bem demarcado, né? Que é principalmente no pós-Segunda Guerra Mundial. Eric Hobsbawm atesta a legitimidade da história do seu próprio tempo, né? Que é a história do próprio tempo do historiador, atentando para a dimensão individual e coletiva, né? De que a história do tempo presente ela procura articular essa dimensão individual das memórias dos sujeitos e a memória coletiva, né? Essa é uma dimensão também muito importante. E lembre, o Hobsbawm, embora ele seja um historiador que ficou bastante conhecido e a obra dele seja muito consagrada sobre o século XIX, com a série lá História das Revoluções, a Era das Revoluções, a Era do Capital, a Era dos Impérios, né? Que é a trilogia dele do século XIX. Mas ele também foi um historiador muito reconhecido como historiador contemporâneo, né? Que estudou o século XX, com o livro dele, A Era dos Extremos, e vários outros livros em que ele estuda fenômenos contemporâneos, né? Do século XX, principalmente. Então, o Hobsbawm também é um desses historiadores contemporâneos que estão relacionados ao tempo presente, principalmente de apresentar uma discussão sobre a legitimidade, né, da história do tempo presente. Mota levanta duas razões que garantem a legitimidade da história do tempo presente, né? Então, um ponto é a seleção das fontes é uma decisão do historiador. Então, quais fontes podem ser utilizadas na história do tempo presente? Essa é uma questão, primeiro. Isso depende do que o historiador vai selecionar enquanto objeto de análise, e é a partir, obviamente, desse objeto que ele vai selecionar as fontes. Então, a primeira prerrogativa quem seleciona as fontes é o historiador a partir da seleção do recorte de pesquisa que ele vai fazer, do objeto de análise. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a riqueza documental é um aspecto estimulante e desafiador. Então pensem, hoje a história do tempo presente ela pode usar uma riqueza gigantesca de fontes, né? Não só fontes impressas como jornais já clássicos, né? Jornais, revistas, livros, publicações periódicas de uma maneira geral, mas pensem, para a gente fazer uma história, vamos dar lá o exemplo do junho de 2013. Para se fazer uma história de junho de 2013, você tem como, sei lá, só de tanta informação que foi produzida em relação à rede social, em relação a fonte jornalística, a publicações que foram feitas, a própria memória dos sujeitos que participaram ou de quem viveu aquele momento. Você tem um conjunto gigantesco de fontes que podem ser utilizadas, né? Então, isso garante a legitimidade. Então, o historiador ele tem material para ser utilizado. Ele tem fonte, que é o nosso pontapé inicial. Se tem fonte, a gente tem como construir a abordagem, os protocolos de pesquisa, a discussão metodológica sobre, né? A abordagem teórica para analisar esse objeto. Então, na verdade, a grande questão para a história do tempo presente é quais tipos de fonte você vai utilizar, né? Por exemplo, eu fico pensando hoje, a internet, né, que é um espaço em que a produção de informação e o registro ocorre em massa, né? Então, e às vezes de maneira instantânea. Eu fico pensando nos historiadores, até os historiadores agora, mas sobretudo os historiadores do futuro, como é que eles vão analisar esses processos? Porque a internet e as redes sociais é o registro mais recorrente, né? Vão ficar tirando print da tela, né? Como é que vão ser organizados esses arquivos, né? Esses bancos de dados, tendo em vista que esse é um dilema, né, muito importante que está colocado, por exemplo, para a história digital. Se a gente for levar em conta que
as redes sociais, elas são privadas, né? A gente não paga para utilizar porque nós produzimos dados para empresas que vendem esses dados. Por exemplo, essa aula aqui, ela tá ela tá utilizando de uma plataforma privada. Os dados que estão sendo transmitidos aqui, eles vão utilizar de alguma forma. A gente não está pagando para utilizar essa transmissão, de utilizar esse meio de comunicação aqui, mas os dados que estão sendo produzidos aqui, eles vão ser utilizados. Entendem? E aí, como é que é? Como é que se faz para ter o acesso público a esses dados? Para que qualquer investigador social, em especial o historiador, possa ter acesso para realizar suas pesquisas. Como é que isso acontece? Isso é uma discussão que está se constituindo aí, está se colocando, né? Tá sendo construída, né? Até porque esses dilemas e essas questões estão surgindo a partir do próprio processo de análise, da construção dos trabalhos sobre a história do tempo presente, né? Nesse sentido, a Márcia Mota apresenta alguns trabalhos importantes realizados na perspectiva da história do tempo presente. Aí ela cita os trabalhos do Jean-François Serenelli, que é um historiador francês muito importante, que estuda intelectualidade francesa na década de 60, né? Ele é um historiador muito importante nesse sentido, principalmente na análise da história dos intelectuais. Ele tem um trabalho muito interessante. Tem um livro do René Rémond chamado Por uma História Política, que é um livro organizado pelo René Rémond, em que o Serenelli tem um capítulo chamado Os Intelectuais. E nesse capítulo ele faz uma análise sobre alguns conceitos importantes para pensar a história dos intelectuais. Então, o Serenelli, ele é um autor destacado nessa discussão da história do tempo presente. O René Rémond também é um historiador muito importante, principalmente para a renovação da história política, né? O que a gente conhece hoje como nova história política. O René Rémond é um dos principais historiadores políticos que encaminharam os processos de renovação da história política, né? De pensar a história política não mais aquela história política tradicional, lá da escola metódica, né? Da França do século XIX, de só se preocupar com o Estado, de se preocupar com as ações oficiais. A nova história política vai procurar, sim, pensar o Estado, mas, sobretudo, pensar as relações que o Estado estabelece com a sociedade civil. Então, vai pensar a ação dos meios de comunicação, a ação dos partidos, o papel que as eleições têm, e vai pensar várias outras questões que antes não eram tão abordadas pela história política. E aí, ele vai ser um dos sujeitos que vai, vamos dizer assim, comandar esse processo de renovação da história política. E que também é uma das abordagens dos temas da história do tempo presente. As pesquisas da Denise Hollenberg, a Denise Hollenberg e a Beatriz Cossinir, elas são duas historiadoras brasileiras e que têm desenvolvido estudos na área da história do tempo presente, principalmente relacionados com a ditadura militar, né? A ditadura militar é um dos objetos principais da história do tempo presente produzida no Brasil, né? A Denise Hollenberg, ela vai estudar os exilados, né? Os sujeitos que foram exilados pela ditadura, ou que tiveram que se exilar, porque senão seriam perseguidos e mortos pela ditadura. Ela estuda esses sujeitos. E a Beatriz Cossinir, ela estuda principalmente os arquivos, né, que foram liberados depois da ditadura. Os arquivos da própria, né, dos governos militares que foram liberados depois da ditadura para o acesso público. Ela estuda esses arquivos, né, a organização desses arquivos, que são fundamentais para produzir história do tempo presente e para produzir, por sua vez, a própria história da ditadura militar no Brasil, né? Aí a Márcia Mota faz uma pergunta muito importante, né? Beleza, já entendemos mais ou menos o que trata a história do tempo presente, a sua legitimidade, suas fontes, alguns trabalhos que já foram produzidos, mas, afinal,
onde começa a história do tempo presente? Onde é que começa? Vamos dizer assim, temporalmente, cronologicamente. E aí a Massamoto apresenta os marcos eventos dos casos, né? O francês, o alemão, do leste europeu e o brasileiro. Qual seria o evento fundamental que seria que, vamos dizer assim, inauguraria a história do tempo presente, que geralmente são eventos extremamente traumáticos, né? São eventos que geram muita controvérsia social por conta da amplitude e dos desdobramentos sociais que esses acontecimentos, esses processos tiveram para aquelas sociedades naquele momento. Então, o primeiro caso que ela cita é o caso francês, que é o do governo de Vichy. O governo de Vichy foi o governo francês que colaborou com a ocupação nazista na França. Então, no contexto da Segunda Guerra Mundial, o Hitler invadiu a Paris, né? Tanto que tem até foto dele junto com a Torre Eiffel e tal, que foi um dos grandes troféus dele, né? Troféus dele, que ele... na verdade, as duas grandes pretensões dele era ter uma foto com a Torre Eiffel e também uma foto com o Big Bang em Londres, né? Só que ele não conseguiu chegar a Londres. O governo francês que esteve sob a ocupação nazista, ele colaborou com a ocupação, mas também houve a atuação dos partisans, que foram a resistência, né? Os grupos civis de resistência à ocupação nazista. Então, esse processo que estava diretamente relacionado com a Segunda Guerra Mundial na França e que depois teve o desdobramento no pós-Segunda Guerra Mundial, sobretudo as lembranças, né, as memórias que foram construídas sobre esse momento, foi um momento extremamente traumático para a França nesse momento, né? Então, esse momento de ocupação nazista, de colaboração do governo francês e de resistência civil ao nazismo, à ocupação nazista, foi um evento fundamental que foi a partir da análise sobre esse processo, né? No pós-Segunda Guerra Mundial na França, que surgiu a história do tempo presente. Foi analisando esses processos, né? As memórias que se construíram a partir da ocupação nazista e da resistência a esse processo, né? A resistência à ocupação nazista no contexto francês. Então esse é o primeiro ponto do caso francês. Do caso alemão foi a própria experiência do nazismo, né? E a maneira como isso foi tratado no processo de reunificação. Lembrando que o nazismo ele ascendeu em 1933 na Alemanha, né? E ele teve vigência até 1945, né? Com a derrota do Hitler na Segunda Guerra Mundial, que acabou gerando a ocupação da Alemanha pelos aliados, né, pelos países vencedores da guerra, que foi os Estados Unidos, a União Soviética e a Inglaterra e a França. Houve as negociações de fazer com que a Alemanha fosse dividida, né, para evitar qualquer tipo de articulação de um retorno do nazismo, enfim. E aí a Alemanha foi dividida em duas grandes porções, né? A Alemanha Oriental, sob a ocupação soviética, e a Alemanha Ocidental, sob a ocupação da França, da Inglaterra, né? E dos Estados Unidos, e que assumiam, a partir daquele momento, os dois modelos econômicos que vão, a partir daquele momento, polarizar o planeta, que vai ser o socialismo e o capitalismo, né? Então, esse processo todo gerou, obviamente, uma divisão social bastante grande. As próprias memórias em relação à experiência nazista e a construção dessa separação, né, da Alemanha, né?
e depois o processo de reunificação com a queda do Muro de Berlim. Esses eventos foram extremamente importantes para pensar a história do tempo presente na Alemanha, né? Esses eventos, o nazismo, a divisão da Alemanha em Alemanha Oriental e Alemanha Ocidental, e depois a reunificação, todos esses processos foram extremamente traumáticos e também importantes para pensar a história do tempo presente na Alemanha. No leste europeu, os eventos importantes que desencadearam, vamos dizer assim, a problematização sobre o tempo presente foi a queda do Muro de Berlim e a própria reunificação alemã. A queda do Muro de Berlim e a reunificação, ela reverberou no leste europeu, né? Ela reverberou nos países do leste europeu, e isso também foi um evento muito importante para se pensar essas questões no leste europeu, né? No caso brasileiro, indiscutivelmente o golpe civil-militar de 64. O golpe de 64 foi uma fratura política extremamente importante na história do século XX no Brasil, né? E que tem a sua memória em disputa até hoje, né? E as discussões sobre a organização do governo neste momento, os atos institucionais, a política econômica, a política educacional, a política cultural, o processo de censura, a perseguição política, a tortura, né? Todos esses processos que estão relacionados à ditadura civil-militar, ele gerou uma série de memórias e de traumas, né, na sociedade brasileira. Então, trauma tal que até hoje, né, estamos aqui sob um governo militar, né? É só você ver as notícias no jornal. Hoje o ministro da Defesa disse que o Exército vai fazer uma apuração paralela do processo eleitoral de outubro. Então, o governo atual do Brasil, um dos seus ministérios simplesmente disse que vai acompanhar, sugeriu que tivesse uma votação em cédula, né? E que vai criar mecanismos de fiscalização do processo eleitoral. Assim, basicamente compreender que, primeiro, o Exército Brasileiro não tem competência nenhuma primeiro, não tem atribuição para fazer uma fiscalização desse tipo, e não é competência. Essa é uma competência do Tribunal Superior Eleitoral, que tem todo o métier, a expertise para trabalhar com isso. De todos os processos eleitorais que foram feitos até o momento, de 94 até 2018, que foi a partir do momento que foi instituída a votação eletrônica, a urna eletrônica, foi 94 para cá, não se tem nenhuma denúncia consistente de fraude. Inclusive, o governo atual foi eleito por esse sistema de votação. E aí, por que eu estou falando disso? O modus operandi da ditadura civil-militar se mantém a sua atualidade no governo militar atual que preside o Brasil. Percebe? Então, e a história do tempo presente. Percebem? O regime civil-militar, ele foi um processo extremamente traumático da história brasileira e que reverbera até hoje, né? Então, por isso que ele é um evento importante para pensar que a história do tempo presente já começa a partir daí e se pensa até hoje, né? Até o momento atual. Então, vocês percebem? Nesses casos, sempre foi um evento extremamente traumático, de ruptura, né, social e política, que deixou sequelas na sociedade e que gerou várias memórias, geralmente contraditórias, que fez com que a história do tempo presente surgisse como uma abordagem historiográfica que analisa esse tempo mais próximo do historiador, né? Então, esses são alguns dos eventos que a Márcia Mota apresenta como importantes para pensar. Onde é que começa a história do tempo presente na França? Com o processo de ocupação nazista. Na Alemanha, com a experiência do nazismo e da reunificação
nacional. No leste europeu, a queda do Muro de Berlim e o processo de reunificação da Alemanha. E no caso brasileiro, o golpe civil militar de 64. Né? Então, esses são alguns dos eventos que ela apresenta que são importantes. E a partir disso, né, a Márcia Mota apontou também para a existência de duas gerações empenhadas na história do tempo presente. Né? Ela diz que foram duas gerações de historiadores que se empenharam na história do tempo presente. E qual seria a primeira geração? A primeira geração é dos fundadores, né, das instituições de pesquisa a partir de 1945, que preservou a documentação sobre o nazismo e a atuação dos partisans. Aqui ela está falando principalmente do caso francês. A primeira geração de historiadores do tempo presente na França, a grande preocupação que eles tiveram foi de montar as instituições de pesquisa para abrigar a documentação sobre a ocupação nazista e a ação dos partisans, que eram os movimentos de resistência ao nazismo na França. Então essa foi a primeira geração dos historiadores do tempo presente. A segunda geração foi a da afirmação da história do tempo presente como uma abordagem historiográfica legítima, né? E que isso claramente foi um desdobramento da atuação da primeira geração. Então a segunda geração foi aquela que desenvolveu os estudos da história do tempo presente com a legitimidade que essa é uma abordagem confiável, uma abordagem legítima, uma abordagem científica da história, uma abordagem respaldada da historiografia analisando o seu próprio tempo, né? A história do tempo presente passou a ser definida como a unidade temporal do sujeito e do objeto, né? Então, é o historiador que escreve sobre o seu tempo, analisando, é o historiador que escreve sobre o seu tempo, vivendo o seu tempo, né? Então, a história do tempo presente foi definida como a unidade temporal do sujeito e do objeto, né? Do sujeito, conhecimento historiador, e o objeto, que é o próprio tempo, os processos, os acontecimentos que estão acontecendo no seu próprio tempo. É a continuidade, né? A continuidade temporal entre o período estudado pelo historiador e a redação do objeto, a redação do texto sobre esse tempo, sobre os processos, acontecimentos, enfim, que o historiador está vivendo naquele momento. A história do tempo presente é um lugar autorizado a produzir uma narrativa científica sobre o tempo que vivemos. Então, essa é a história do tempo presente, ela conquistou esse estatuto epistemológico de ser uma narrativa científica sobre o tempo em que o historiador vive, o tempo que nós vivemos, esse tempo mais recente, esse passado mais recente, em que tem como um marco fundamental a ditadura civil-militar para cá. Essa seria o tempo da história do tempo presente, né? E aí, a partir dessas questões, a Márcia Mota, ela conclui o texto. E aí eu trago dois trechos que eu acho que são bem representativos da discussão, do fechamento que ela faz do texto. Para concluir, vale ressaltar que, para se fazer a história do tempo presente, é preciso manter um distanciamento que não é dado pelo tempo, mas sobretudo pela ética. Essa é uma questão muito importante. Que é quase sempre algo dado... Que é quase sempre algo que todo mundo acha que tem na medida certa. Precisamos nos manter vigilantes, lidando com os nossos preconceitos e manejando com muito cuidado nossas posições políticas no diálogo com o nosso trabalho científico. Então, a grande questão para a história do tempo presente não é o distanciamento temporal. Isso já não é mais um debate, não é mais uma questão, não é mais um problema. Mas a questão principalmente é sim a maneira como lidamos eticamente com os nossos objetos de pesquisa. Até porque nós, de alguma maneira, nos posicionamos sobre eles, né? Nós temos uma posição, uma leitura sobre eles, socialmente falando. E que, de alguma maneira, vai pautar a nossa análise historiográfica, a nossa análise científica sobre. Então é necessário que, como ela diz,
que saibamos lidar com essa dimensão ética do nosso trabalho, principalmente de quem trabalha com o tempo presente, né? Então existe aí uma dimensão ética que é muito importante de ser observada nos trabalhos sobre o tempo presente. O outro ponto é, assim, vincular-se a uma história do tempo presente não significa encobrir os acontecimentos e as lembranças que às vezes desnudam a incompletude do homem, suas contradições e incertezas. É preciso certa dose de coragem para tirar os esqueletos do armário. A história do tempo presente, ela é geralmente polêmica porque ela trata sobre determinados acontecimentos que estão muito próximos e que reverberam, né, no nosso cotidiano. Então, é necessário ter bastante cuidado para não encobrir determinados acontecimentos e determinadas lembranças que podem, de fato, causar incômodo ou serem inconvenientes a determinados grupos, mas que são fundamentais para entender o nosso tempo, né? Então, é necessário ter bastante coragem para tirar esses esqueletos do armário, né? De lidar com esses assuntos incômodos, né? E que são extremamente importantes para a gente entender o nosso tempo e o passado recente, né? Então, a Márcia Mota encerra a discussão com essas reflexões e eu termino a primeira parte da aula, que foi essa discussão do texto, e eu abro a segunda parte, que é para a participação, né, as contribuições de vocês sobre a discussão do texto, sobre a leitura, sobre a discussão do texto. Fiquem à vontade. Professor? Não, vai, Cat, pode falar. Tá bom. Só para falar mesmo que eu achei o tema dessa aula, né, essa discussão muito interessante, até porque a história do tempo presente é algo que eu quero trabalhar no meu projeto de pesquisa, então por isso que eu já tinha ouvido falar, porque eu já tinha pesquisado sobre isso. E era basicamente isso, e eu gostei muito desses dois pontos que o senhor trouxe, até do texto, né, que essa questão de saber trabalhar com ética, a história do tempo presente, até porque é uma coisa muitas das vezes, dependendo do tema, é algo bem próximo da nossa realidade. Então, tem esse teste, que nem estava na citação, de coragem mesmo, e até os dois pontos que o senhor trouxe, eles são bem correlacionados, porque tem que ter coragem para trabalhar e temas que por vezes a gente não quer, mas deve, e lidar com eles com ética. Eu gostei muito desses dois pontos, são bem acerca mesmo do tema, bem conclusivo, bem geral sobre como é trabalhar com a história do tempo presente. Era isso, eu gostei muito da discussão. Que bom. Pode falar, Dene. Não, só pitou uma curiosidade aqui em relação ao tempo presente mesmo, né? Será que os marcos que marcam o tempo presente, eles futuramente podem mudar, será? Olha, assim, boa questão. Pelo menos, esses marcos são colocados principalmente para a primeira e segunda geração, né? Que foram construídas a partir... Porque é muito recente, né? Sei lá, se a gente for pensar 64 para o Brasil, é extremamente recente, do ponto de vista histórico, né? Pensar a Segunda Guerra Mundial também para a história da Europa é extremamente recente. Eu fico pensando que, na verdade, o grande critério é o quanto a profundidade e a ruptura, a ressonância que esses eventos tiveram na história europeia e na história brasileira, né? Então, é possível que surjam novos marcos, né? Ou pelo menos para as próximas gerações de historiadores da história do tempo presente, né? Tipo, pelo menos para essa geração mais próxima aqui, a Segunda Guerra Mundial foi um evento fundamental, né? O golpe de 64 foi um evento fundamental, mas pode ser que surjam novos marcos para as próximas gerações
de historiadores do tempo presente. É muito possível, sim. A história está aí para construir eventos traumáticos, né? Como a gente já viu, a gente não está livre disso. Pode falar, Albino. Professor, esse no caso da história do tempo presente, ela tem alguma coisa a ver com o revisionismo? De trazer alguma coisa, de deixar ela no passado e montar de novo o tempo presente? A história do tempo presente, ela procura, na verdade, o revisionismo é um dos seus pontos de análise, né? No sentido, é um dos seus objetos de análise. Se a gente for pegar, por exemplo, a questão de alguns sujeitos, eu não sei se vocês já ouviram falar de um canal, de uma organização chamada Brasil Paralelo. Não sei se vocês já ouviram falar. Sempre aparece propaganda deles no YouTube. Não sei se vocês já viram. Tipo, a história que nunca foi contada sobre as populações indígenas. A história que nunca foi contada sobre o Brasil Imperial. Essas coisas assim. Não sei se vocês já viram essas propagandas no YouTube. Que eles... sempre tá sendo veiculada. Só a propaganda, mas nunca tinha parado pra assistir. Mas você já viu a propaganda? Já viu? Albino já viu, a Kathleen já viu. Certo, então você já tem mais ou menos... O Felipe também já viu. O Brasil Paralelo, ele é um projeto de reescrita da história brasileira de pessoas que são geralmente jornalistas, profissionais liberais de uma maneira geral, não são historiadores, e que eles procuram apresentar uma leitura de extrema direita sobre a história do Brasil. Então, por exemplo, um exemplo, a escravidão. Eles consideram que a escravidão ela é uma discussão que ela é, segundo eles, politizada para beneficiar os negros, né? A escravidão, ela é politizada para beneficiar os negros. Os negros, a situação que a gente vive hoje de racismo estrutural, de desigualdade, em que você vai em qualquer estatística oficial, você encontra os negros ocupam os piores lugares nas estatísticas sociais, mas eles acham que você fazer um debate crítico sobre a escravidão você tá querendo privilegiar os negros, principalmente quando você pensa políticas reparatórias, como as cotas, que é um exemplo delas. É uma forma de você estar beneficiando um grupo, segundo eles. E eles constroem uma narrativa que procura legitimar essa posição política, dizendo que o Zumbi dos Palmares teve escravos, que os africanos que vieram para cá, que foram... Exatamente. Esse revisionismo, que eu estou dando exemplo aqui para vocês, ele é um objeto de análise da história do tempo presente, porque o que a história do tempo presente vai querer fazer? É entender quais são as razões sociais e políticas que estão por trás desse revisionismo, dessa reinterpretação sobre a história brasileira, para entender que tipo de interesses eles procuram atender hoje, no tempo presente, que é basicamente deslegitimar os direitos sociais que são objeto de luta da população negra. Entende? Então, você vai lá na história para criar falsificação, criar mentira mesmo, entendeu? Porque não tem respaldo, não tem documentação, essa gente não trabalha com esses parâmetros, eles trabalham com a mentira mesmo, entendeu? Para procurar ter esse objetivo político, que é deslegitimar qualquer processo de reivindicação da população negra por direitos sociais e políticos, que é uma discussão profundamente legítima. Percebem? Essa discussão do revisionismo, Albino, é sim um objeto de análise da história do tempo presente, porque a história do tempo presente procura entender quais são as razões que motivam, né, esses grupos a
apresentarem uma perspectiva revisionista sobre a história brasileira, né? E essa revisionista e muitas vezes negacionista mesmo, também, né? Então, sim, essa discussão sobre o revisionismo e o negacionismo também é um tema de discussão da história do tempo presente. Mais alguma questão, gente? Acho que não, professor. Era só isso mesmo. Mas foi muito boa a aula de hoje. E o texto, né? Mas as suas aulas, eu acho assim um balé. As suas bem na pontinha mesmo, detalhe por detalhe. E eu consigo entender e compreender. Essa de hoje eu assisti o vídeo, né? Parabéns, professor. Que bom, gente, que bom. Vocês percebem que a aula de hoje teve relação direta com o vídeo da aula síncrona, né? Que era essa discussão sobre o revisionismo e o negacionismo. Sim, sim. Que bom. A ideia do vídeo era introduzir algumas questões que o texto da Márcia Mota ia trazer, né? E aí apresentar um pouco dessa relação, que é muito importante, que são questões que estão cada vez mais presentes no nosso cotidiano, né, no nosso tempo, e colocam desafios, né, em relação ao nosso trabalho, né, a legitimidade do nosso trabalho, e que cada vez mais é necessário que a gente aprofunde os nossos debates, as nossas discussões, porque a gente não tem problema em debater, né? Nós não temos, nós não nos faltam argumentos, né? Mas é necessário que a gente tenha perspicácia, né? E coragem para estabelecer esses debates, né? Para esclarecer e fazer a nossa função no espaço público, que é apresentar um conhecimento histórico crítico, né, de apresentar elementos para a constituição de uma consciência histórica crítica. Então, essa é a nossa função enquanto historiadores e historiadoras, professores e professoras de história, né? Então, gente, basicamente era essa discussão que eu queria fazer com vocês. Eu vou encerrar nossa aula por hoje, e aí amanhã a gente tem o nosso encerramento da disciplina, tá bom? Então, amanhã às 7h30, a gente vai se reunir, a nossa aula 15, a nossa última aula, e é a nossa aula de encerramento. Basicamente, eu vou fazer um balanço da disciplina, né, das discussões que a gente fez, e eu quero ouvi-las sobre o que vocês acharam da disciplina, ouvir um pouco das impressões, das sugestões, enfim, do que vocês acharam da nossa discussão nessa disciplina, tá bom? Então, gente, e não se esqueçam, até amanhã a entrega da nossa atividade avaliativa 3, tá bom? Então, se organizem e tal para entregar o trabalho até amanhã, tá bom, gente? Então, muito obrigado pela presença de vocês, tá bom? Uma boa noite para todos e todas e tchau, tchau. Boa noite, professor. Até amanhã. Boa noite, gente. Tchau, tchau.